Cumprimentamos a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolvam. É com grande alegria que mais uma vez vamos dar continuidade ao projeto do Grupo Espírita Jesus no Lar, de levarmos algum ensinamento evangélico para as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre o contido no Novo Testamento, em Lucas capítulo 5:31, onde Jesus diz: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. O evangelista Lucas nos conta que Jesus convida Levi para segui-lo. Levi era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos do Império Romano. E Levi, provavelmente, quando estava na coletoria, via Jesus passando, sempre rodeado por pessoas, ensinando, curando, e ele sentia uma admiração por Jesus. E quando ele recebe o convite de Jesus para segui-lo, ele larga tudo e o segue. Mateus é o nome que foi dado a Levi posteriormente. E Levi, então, resolveu dar um banquete em sua casa e convida Jesus. E lá na casa havia outros publicanos e pecadores, como eram chamados, também sentados à mesa. E os fariseus e os escribas, que eles não eram pessoas que não admitiam a companhia dos pobres, dos sofredores, eles se sentiam superiores a eles. E eles viviam de aparências. Então, vendo Jesus entre eles, perguntaram: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não têm necessidade de médicos, e sim os doentes. Essa resposta de Jesus é óbvia. As criaturas saudáveis não necessitam de cuidados médicos. Os que precisam dos serviços da medicina são aqueles que, de alguma forma, estão doentes. Jesus usou essa imagem para mostrar que a sua vinda à Terra trazia proposta de socorrer especialmente aqueles que ainda não estavam enquadrados no contexto do equilíbrio, o que, na realidade, era e ainda é a grande maioria das pessoas deste mundo. E a enfermidade a que Jesus se referia vai muito além das anormalidades físicas, abrangendo detalhadamente todas as deformidades do espírito. Em seguida, Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Com essas palavras, Jesus deixa claro por que se dirigia mais aos excluídos, aos pobres e sofredores, pois esses eram os mais necessitados de consolo, de esclarecimento sobre as leis divinas, portanto, mais preparados para ouvir e entender as coisas espirituais do que os orgulhosos, que julgam não precisar de ninguém ou acham que já sabem tudo. Na realidade, Jesus quis mostrar que seus ensinamentos servem para que todos tenham sempre saúde plena, ou seja, o equilíbrio necessário entre as duas naturezas,
a física e a espiritual. Precisamos cuidar do corpo e da alma. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Estamos falando isso porque muitas vezes acabamos adoecendo porque guardamos rancores, ressentimentos, mágoas, sentimos inveja e ficamos reclamando da nossa situação. Acalentamos ilusões e, como elas não se concretizam, ficamos desiludidos, tristes, e o acúmulo dessas insatisfações que muitas vezes foram criadas por nós mesmos acabam nos levando ao estresse, à depressão e a tantas outras enfermidades. Diante da nossa condição evolutiva ainda, estamos muito distantes da perfeição. Podemos até contar com uma boa saúde física, mas quem terá ampla e total saúde espiritual? Se pararmos e olharmos a nós mesmos, analisando os nossos comportamentos, perceberemos que, apesar das qualidades que já conquistamos, temos ainda muitos defeitos a serem vencidos. E, naturalmente, tais defeitos e inferioridades se caracterizam como as doenças que precisam de cura para a nossa evolução espiritual. Eis algumas delas: o egoísmo, o orgulho, o ódio, a preguiça, o pessimismo, o não perdão. E seja doença do corpo ou doença da alma, em todas as circunstâncias é necessário que cuidemos da nossa saúde. E o melhor remédio antes de qualquer outro é a nossa vontade sadia de melhorarmos, sempre com fé e com otimismo. Emmanuel, no livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, na lição número 78, vem nos mostrar uma forma de encontrarmos solução para essas enfermidades, buscando no Evangelho uma coleção de receitas articuladas por nosso divino médico em relação à terapia da alma. Citaremos algumas indicações desse receituário. Ele diz: nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que deseja que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, Jesus diz: na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos da revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Nos quistos mentais do ódio, ama a teus inimigos, ora pelos que te perseguem e caluniam. E nas dores por ofensas recebidas, Jesus aconselha: perdoa 70 vezes 7. Nas crises de incertezas quanto à direção espiritual, ele diz: se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. E todos nós sabemos que somos imperfeitos, que temos ainda algum desses itens citados, mas que estamos tentando a cada dia nos melhorar, caindo e levantando. Mas
nos alegramos com a declaração consoladora do Cristo que diz: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Então, vamos buscar esse médico amigo, colocando em suas mãos todas essas chagas através das nossas orações, onde nós vamos pedir forças para seguirmos esse receituário que nos deixou, porque realmente o Evangelho é um remédio que nos é dado em doses homeopáticas, com um tratamento a longo prazo, mas que depende de nós seguirmos ou não essas recomendações médicas. Esse era o nosso recadinho de hoje. Muita paz a todos.